O que é o apego? O apego faz bem? O apego faz mal? No vídeo de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre a teoria do apego e como as relações, principalmente desde a infância com os bebês, precisa dessa base para continuar sendo saudável o resto da vida. Fique atento no vídeo de hoje. Então, nós vamos conversar hoje sobre a descoberta da teoria do apego, certo? Que quem trouxe para a gente foi o psiquiatra John Bowlby. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou a observar como os órfãos se desenvolviam. Por quê? Porque se faltava o cuidado, né, daquela mãe que estava presente, isso iria afetar ou não nos futuros relacionamentos dessas crianças. Então, o Bowlby, ele trouxe o seguinte: a teoria do apego, ela é uma teoria que ela trata dos relacionamentos, de como a gente faz os vínculos de conexão com as pessoas. Então, o ponto inicial é porque o bebê, quando ele nasce, né, ele tentou mostrar isso, que quando o bebê nasce, ele busca pelos vínculos mais próximos, que são vínculos de sobrevivência. Então, para ele comer, para ele vestir, tomar banho, dormir, ele precisa que alguém cuide dele. Esse cuidador vai ter um papel extremamente importante, porque é a esse cuidador que ele vai se apegar. No caso, a maioria sempre é representada pela figura da mãe, né? Nós temos vários casos que não é a mãe no papel de cuidadora, mas na maioria dos casos ele traz que é a figura da mãe que vai desempenhar esse papel. Para ele, o apego é esse vínculo que se desenvolve porque gera uma sensação de segurança. Então, quando a criança mantém esse vínculo com a pessoa, isso gera nela segurança. Eu estou protegida, eu tenho quem me alimente, eu tenho quem cuide de mim. Então, essa é a base do apego. Por que eu me apego à pessoa que cuida de mim? Porque a pessoa que cuida de mim me dá segurança. A pessoa que cuida de mim, ela traz para mim as necessidades que eu preciso que sejam supridas. Então, isso faz com que aconteça a conexão com o vínculo. E o John Bowlby, ele começou a fazer alguns pilares para justificar, né, para explicar como é que esse apego acontece. Então, primeiro, ele diz que a criança desenvolve um laço com uma figura principal de apego. Essa é a premissa da teoria do apego. Ele acreditava que, apesar da criança ter várias pessoas ao seu redor, ela iria desenvolver apenas um vínculo primário, mais importante, comumente com a mãe, que é a pessoa que vai trazer segurança para ele, atendendo suas necessidades. Ao mesmo tempo, ele sugeriu que, caso esse vínculo materno não fosse realizado ou fosse rompido com as crianças, e aí ele viu muito isso no caso dos órfãos, a criança sofreria consequências negativas em sua formação social e emocional, porque ela perdeu essa base, né? Ela perdeu essa base de segurança, ela perdeu essa base cuidadora de si, esse vínculo dela foi desmanchado, porque agora ela se encontra com essa carência de quem vai me proteger, quem vai me dar segurança, quem vai me dar aquilo que eu preciso. E segundo o autor, esse sentimento acompanha a gente pelo resto da nossa vida e pode sim sinalizar para situações em que a gente vai buscar isso nas outras pessoas, né? Acaba tentando buscar isso nas relações com outras pessoas e aí a gente acaba a qualquer custo também permanecendo em certas relações em busca dessa segurança. O segundo pilar que ele coloca é que a criança deve receber cuidado contínuo durante seus primeiros anos de vida. Para ele, é de extrema necessidade que a criança possua essa figura de apego durante seus primeiros anos de vida. Ela precisa desse referencial. Ela precisa dessa pessoa para que ela possa se sentir segura e protegida durante esse começo da sua vida. Ele considera, né, que a maternidade
é praticamente inútil se for atrasada depois dos 3 anos de idade. Por quê? Porque a teoria diz, caso a criança seja privada de cuidados durante seus primeiros anos, ela pode sofrer diversas consequências em sua formação. Então, uma consequência disso, caso ocorra esse afastamento, por isso que ele foi lá pesquisar os órfãos da Segunda Guerra, seria o desenvolvimento de agressividade, de depressão ou até mesmo alguns traços de psicopatia sem afeto. O que a gente vai colocar, que a gente está trazendo aqui para conversar, é a teoria do John Bowlby sobre o que é o apego. Necessariamente não significa que por você não ter tido isso, você já vai ser uma pessoa problemática. De forma nenhuma. É bom que fique claro nesse vídeo, nessa conversa, que o John, ele começa a trazer como se constitui o apego, né? Como se constitui esse vínculo, essa conexão com essa pessoa. E sim, ele apresenta que o afastamento desse vínculo, que o corte desse vínculo traz sim consequências ruins para a pessoa, né? Isso é notório. Só não podemos generalizar que uma consequência X, por exemplo, uma depressão, uma agressividade, apareça em todo mundo que ficou sem esses cuidados nos primeiros anos de vida. Até porque a gente pode também ver a possibilidade da substituição desse cuidador materno, né, por outra pessoa que ocupe esse lugar, né, de cuidador dessa criança. Então, o terceiro pilar, ele coloca que a separação ou afastamento do cuidador causa ansiedade. Quando ocorre a separação, a criança, ela tenta de alguma forma não se afastar da sua figura de apego, chorando, reclamando da ausência do cuidador. Depois que o cuidador se vai, a criança passa a ficar desinteressada por qualquer coisa e não interage normalmente com as outras pessoas que estão em sua volta. Com o tempo, isso vai mudando e ela começa a retomar as interações. Então, segundo a teoria do apego, né, o autor diz que ela começa, quando ela tem esse corte, esse afastamento da pessoa que cuida dela, então ela começa a se fechar para outras relações, né? Se fechar para outras situações de gente que queiram cuidar dela, porque ela não consegue identificar que aquela pessoa vai dar para ela e vai atender as mesmas necessidades e expectativas que ela estava tendo com a mãe, né? Com a presença da mãe. Mas que depois ela vai retornando, vai vendo que outra pessoa pode ocupar esse lugar, mas que no retorno da figura do apego, a criança irá rejeitá-lo mostrando fortes sinais de raiva. Eu quero a minha mãe, né? Eu quero aquela que cuidou de mim, aquela que estava me dando segurança. Eu não aceito que outra pessoa venha fazer o papel dela. Ele começa a modelar essa teoria nesse sentido. E aí vocês sabem que ele pega com base, deixei muito aqui, o estudo dos órfãos, que ele diz assim, caso esse afastamento seja muito intenso ou até mesmo um abandono, isso pode gerar um trauma na criança, fazendo com que ela tenha dificuldade em seus relacionamentos futuros. E sabe por que eu gosto de tratar dessas questões da infância? Porque a gente escuta muito adulto. Gente, eu na área de educação, eu escuto muito estudante, né? Muito professor, vários funcionários da educação, e as questões que eles trazem como demanda de escuta são questões mesmo que a gente vê que a lacuna ficou lá na infância. Elas não foram resolvidas lá no relacionamento deles com os pais. Nós temos, muita situação aqui de problema com relacionamento com os pais. As dificuldades de aprendizagem, muitas delas também vêm mediante essa ausência desse relacionamento com os pais ou relacionamentos conturbados com os pais. Então, por isso que a gente, tanto no Instagram quanto aqui no canal, tenta trazer um pouco desse conhecimento para reflexão sobre que tipo de pai eu estou sendo, que tipo de pai, de mãe eu estou sendo, ou que tipo de pai ou mãe eu quero ser, eu vou ser, ou entender também por que eu sinto isso,
né? Por que eu não me apego às pessoas, gente? Porque eu tenho dificuldade de me apegar às pessoas. Então, são questões que a gente vai refletindo, que a gente vai percebendo, né? Onde foi que teve esse corte, em que parte da nossa vida teve esse corte, para a gente conseguir viver melhor com a gente. O quarto pilar que ele traz é as vivências com o cuidador influenciam no seu comportamento e pensamento. Para o autor, as crianças, a partir de um certo momento, elas começam a identificar as atitudes e se espelhar em seus cuidadores. Nossa, tem tanta teoria que vem explicar como a gente repete, acaba repetindo os mesmos comportamentos dos nossos pais e nossas mães, principalmente aqueles que a gente critica bastante e às vezes a gente se pega, nossa, meu Deus, estou falando igualzinho a minha mãe, igualzinho ao meu pai. Então, nós temos diversas teorias que abordam essa questão dessa repetição do comportamento. Então, o autor diz que o cuidador principal é o que terá maior influência sobre o comportamento da criança em campos como os relacionamentos sociais e expectativas sobre si mesma. A qualidade do vínculo entre a criança e o cuidador, nossa, ela influencia diretamente o modelo interno de funcionamento daquele ser, né? Por quê? Porque ele disse que caso esse vínculo seja positivo, ou seja, os pais estejam presentes na vida da criança, né, e se mostrem empáticos em situações de estresse, a criança irá desenvolver uma personalidade mais autoconfiante e segura. Ao contrário, se isso for negativo, a criança desenvolve insegurança e dependência dos outros. Olha como esse autor começa a explicar para a gente hoje as origens das nossas dependências, né? As origens das nossas inseguranças, né? De onde é que elas podem vir. E eu recebi, né? Eu vi uma mãe, ela recebeu um cartãozinho de uma criança, da filha dela do Dia das Mães, e a filha dizia assim no caderninho, né? No cartão: mãe, muito obrigada por você guardar os meus segredos. Que ambiente de segurança está sendo criado para essa criança, né? Como essa criança vai se sentir segura de poder, né? Ali eu tenho um espaço para conversar. Eu tento fazer isso muito aqui em casa. Vocês são testemunhas, vocês acompanham lá no Instagram. Eu tento fazer bastante isso aqui em casa. E uma das coisas que eu vejo assim que realmente começa a dar resultado é isso aqui, ó. Essa aqui foi uma cartinha, tá? Que ela fez e aí ela mandou para mim. Eu quero falar uma coisa para você, mas eu tô sem jeito de falar essa coisa para você. Eu posso escrever? Tudo bem, pode. Então ela colocou explicação de uma coisa incorreta que fiz, né? Aí fez a cartinha toda, ó, como vocês estão vendo aqui. Me deu a cartinha e foi lá pro quarto para ver qual era a minha reação ao ver qual foi essa coisa incorreta que ela fez. E ela não diz coisa errada, ela diz coisa incorreta. Então, isso é muito gratificante para a gente ver que o trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui com ela, né, tá tendo um resultado benéfico e que isso a gente compartilha com outras famílias para outras experiências. E aí, claro, eu conduzi o diálogo junto com ela para mostrar para ela que nós não temos como ser perfeitos, né? A gente não vai nunca não errar. Não tem como, até porque esse erro é um caminho para eu acertar, mas o fato dela perceber, porque ela fala ali que a professora nessa brincadeira, a professora foi que conversou com eles e disse que não era uma brincadeira saudável, né? Então, o fato de ter um adulto fazendo a intervenção nessa experiência social que ela estava vivenciando, de poder dizer para ela por que não era saudável, porque deixava outros coleguinhas magoados, a fez compreender que era uma brincadeira que não precisava repetir mais, porque o resultado dela não era bom, né? E aí ela conseguir chegar aqui em casa e conversar isso, né? E falar isso para mim. Então, é uma gratificação que a gente tem muito sobre como a gente está trabalhando em casa. Então, o autor, ele fala sobre os 4 tipos de apego.
Mas isso aí será um assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero bastante que tenha ajudado na reflexão de vocês e, claro, contribuído para que a gente possa se entender, se conhecer melhor, entender e conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, como também os nossos filhos, tá? Um abraço a todos vocês e espero vocês aqui em nosso canal mais uma vez. Tchau, gente!